Olá, pessoal. A nossa conversa de hoje diz respeito à tratativa e ao debate daquele questionário que foi passado para vocês para fixação da discussão do conceito de empresário rural, da constituição dessa estrutura. Então, vamos trabalhar um pouco cada uma das perguntas que foram propostas para vocês para estudar em casa, juntamente com os textos que foram apoio para esse questionário e também a jurisprudência e o vídeo que foram colocados nas aulas passadas para que vocês aproveitassem esse conteúdo para responder cada uma das perguntas. Eu vou passar pergunta a pergunta para que vocês possam comparar com a resposta de vocês e verificar se acertaram ou não, e se tiver alguma dúvida, a gente ir tratando essas perguntas e debatendo essas perguntas no fórum de discussão aqui da plataforma digital da universidade, ou se tiverem algum conteúdo mais apurado, que seja necessário uma discussão mais particular, a gente conversa por e-mail. Então, vamos lá. A primeira pergunta era com relação à figura do empresário e a sua responsabilidade. O que nós temos que pensar? O empresário é uma pessoa física? É uma pessoa jurídica? Como é que funciona a responsabilidade desse empresário? O empresário, na verdade, não é uma pessoa jurídica constituída. O empresário é um empresário individual na condição da sua pessoa física. Essa pessoa física, ela se confunde com essa entidade empresário individual e, por isso, existe a responsabilidade ilimitada desse indivíduo, que, na verdade, o patrimônio do empresário individual se confunde com o patrimônio da pessoa física. Então, a gente tem uma responsabilidade ilimitada desse empresário, certo? Então, essa figura é confundida. Quando nós falamos em quem não é considerado empresário, então nós estamos falando daquele parágrafo único do artigo 966, que são as pessoas que têm atividade intelectual, não empresária, artística, como os escritores, os designers, os médicos, que não desenvolvem essa atividade empresária. Então, nessa questão, nós temos aí a exceção ali do artigo 966, que é o parágrafo único, que deve estar enquadrados nesta resposta, né? Então, a gente tem aí uma previsão legal específica, que são aqueles que não constituem o elemento empresa, que estariam enquadrados nessa circunstância. Quando se fala, daí na terceira questão, com relação ao empresário rural, o que nós temos com relação a isso? O empresário rural, ele é um indivíduo, né, que a princípio é rurícola, que não exerce a atividade empresária por determinação legal, mas tem a opção de ser empresário. Então, ele precisa fazer a opção formal para se enquadrar na condição de empresário. Então, ele não é por lei, mas tem a opção de ser, certo? Aí nós temos a questão com relação ao órgão competente de registro dessa figura empresária individual. Qual é o órgão que registra? É a Junta Comercial. A Junta Comercial do Estado do Paraná, daí nós temos uma em São Paulo, temos uma no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e assim sucessivamente. Essa junta comercial determina as regras aí, né, estabelece as regras de registro vinculada a um órgão federal que se chama DREI, né? Então a gente tem as instruções normativas que vão formalizar esse registro, determinar como é que funciona esse procedimento, e aí faz-se o registro, formaliza-se esse empresário individual, e aí tem os requerimentos, tem os procedimentos específicos para que se faça essa formalização jurídica do empresário individual, certo? Esse empresário individual, ele tem um patrimônio específico, né? Ele constitui um patrimônio próprio. A princípio, como foi dito lá no início, há uma confusão entre o patrimônio da pessoa física com o patrimônio do empresário individual. Mas existe algo chamado patrimônio de afetação. E o que seria um patrimônio de afetação? De uma forma muito simplista, o patrimônio de afetação seria algo assim. O empresário individual constitui ali os seus elementos, por exemplo, maquinário, constitui um estoque, constitui materiais ativos de produção, enfim. Esse seria o patrimônio de afetação, ou seja, os utensílios
que são adotados para o exercício dessa atividade. Esse patrimônio seria o primeiro a ser atingido numa eventual dívida desse empresário individual, para depois atingir o patrimônio desta pessoa física. Então, ele seria contabilizado como se fosse um patrimônio do empresário individual, para depois atingir o patrimônio da pessoa física. Então, por isso, patrimônio de afetação. Então, ele ficaria como se fosse um núcleo específico do patrimônio do empresário individual, já que há o exercício dessa atividade com esses utensílios, para depois atingir o patrimônio individual do empresário, né? Então, teria aí uma diferença entre uma coisa e outra, né? Então, ele tem um patrimônio, que é o patrimônio específico da atividade, e aí tem o patrimônio da pessoa física, que é o patrimônio dele, né, do empresário ou dela, que não se comunica efetivamente, certo? Então, a gente tem coisas diferentes. Quando se trata de abertura de filial, então o empresário individual pode ter filial? Ele pode ter filial dentro do Estado, não tem problema nenhum. Então, ele tem aqui a matriz, vamos considerar assim, dentro de Curitiba, e ele quer abrir uma unidade em Londrina. Então, ele faz uma solicitação para a junta comercial e ele faz uma verbação no rodapé lá do empresário individual como uma abertura de filial dentro do Estado. Se ele for abrir uma outra unidade fora do Estado, ele vai ter que abrir um outro empresário individual. Então, não há uma filial que fora do Estado. Ele tem que abrir um outro empresário individual. Então, dentro do Estado, permitido. Fora do Estado, um outro empresário individual. Ele mesmo vai ser outro empresário individual? Não, porque empresário individual é de uma única pessoa. Para abrir um empresário individual, teria que ser uma outra pessoa. Então, ele não tem como se desdobrar em 2, 3, 4 pessoas. Então, ele é único, né? Então, para ser o João da Silva, empresário individual, só no estado do Paraná. Ah, um João da Silva lá em Santa Catarina? Não pode, tem que ser uma outra pessoa. Mas esse João da Silva, empresário individual, dentro de Curitiba, que abriu uma filial em Londrina, ok, pode, mas não em Santa Catarina. Daí já é uma outra estrutura, daí já não se permite. Então, no Paraná, ok, com filiais, sem problema. Santa Catarina, não. Ah, mas eu quero abrir um negócio em Santa Catarina. Vai ter que buscar. Ou vai abrir uma sociedade, vai desfazer, o empresário individual vai abrir uma sociedade, ou vai ter que colocar em nome de terceiro, porque não tem como abrir ele na condição de empresário individual, certo? Então, a princípio, em linhas gerais, era isso que se tratou o questionário, para vocês formalizarem a ideia. Acredito que não teve nenhuma dificuldade, uma questãozinha ou outra, mas estava tudo no texto, né, daria para trabalhar essas questões. Com relação ao impedimento, né, se a gente colocar impedimento para ser ou não empresário, nós estaríamos tratando das figuras com previsão legal, né, militares, servidores públicos, enfim, que está na lei aqueles indivíduos que, a princípio, não têm condições de ser empresários por previsão legal, tá? Então, nós temos esse resultado. Aí eu propus para vocês a análise de uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e propus um vídeo para que vocês assistissem. O que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo trata? Justamente de um bem que foi considerado impenhorável numa dívida fiscal do empresário individual. Qual que era a dívida desse empresário individual? Uma dívida de ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Sobre o que incide esse imposto? Sobre o comércio de mercadorias, né? Então, quando tem um comércio, né, de qualquer mercadoria, uma loja, por exemplo, vai ter o ICMS incidido naquela mercadoria. Então, nesse caso, o empresário individual ficou devendo o ICMS. Ao dever o ICMS, o fisco veio cobrar e tentou penhorar um bem, que era uma Kombi naquele caso. Essa Kombi era utilizada para fazer transporte, enfim, a entrega dessas mercadorias desse comércio. O que entendeu-se? Que a Kombi era impenhorável. E por que a Kombi era impenhorável? Porque a Kombi era considerada um bem de transporte e de utilidade daquele empresário individual. E por ser um bem de utilidade do empresário individual, o que significa? Que é um bem da atividade essencial daquele negócio. E por ser um bem essencial daquele negócio, não poderia ser penhorável. Qual que é o entendimento nesse sentido? Se eu tiro a Kombi do negócio, se eu tiro o bem essencial daquele negócio, o que acontece? Esse empresário deixa de exercer atividade. Se ele deixa de exercer atividade, ou seja, impede o exercício mercantil, o que vai acontecer?
esse empresário pode fechar as portas. Aí o dano passa a ser maior. Então, nesse sentido, a impenhorabilidade da Kombi significa deixar de exercer atividade negocial. Então, em razão deste raciocínio, entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo pela impenhorabilidade dessa Kombi. Então, a justificativa é que bens essenciais para a atividade mercantil do empresário individual não podem ser penhorados. Então, a justificativa é essa, certo? Já no caso da Junta Comercial do Piauí, que foi aquele vídeo que foi passado para vocês, demonstrou que o registro do empresário individual se dá online hoje lá, né? E para facilitar, para agilizar todo o procedimento. E eles colocaram que há impedimentos de registros online para sociedades estrangeiras, para sociedades anônimas, porque lá, né, no Piauí especificamente, existe todo um procedimento um pouco diferente. Aí eu pedi para que vocês verificassem na Junta Comercial do Paraná como que era o procedimento. A ideia era muito mais para vocês visitarem o site, conhecerem como é que funciona o site da Junta Comercial do Paraná e verificarem se há sistemas integrados ou não com o Piauí. Se vocês observaram com cuidado, puderam verificar que há uma integração entre a Junta Comercial do Paraná e a Junta Comercial do Piauí, né? Existe um pedacinho lá do site que demonstra essa integração. Nessa integração, a gente pode ver que há uma agilidade em algumas juntas comerciais do estado, né, do Brasil, dos estados brasileiros. Não são todos, mas existem, com a Junta Comercial do Paraná. Existindo essa integração entre os estados, facilita essa conversa e agiliza também os mecanismos de registro, os mecanismos de controle, a facilidade também para não ter que ir até o local para fazer algum protocolo. Então, esse sistema integrado entre a Junta Comercial do Paraná e de Piauí existe. Então, há facilitação, sim, na comunicação entre esses locais. Eu espero que vocês tenham acessado esse site, também para conhecer, né, para ver como é que funciona um procedimento de constituição. Lá tem os manuais, tem exemplos, né, tem modelos até mesmo de contratos, para que vocês possam observar. Também para conhecer um pouco como é que funciona, né, só pelo vídeo, uma junta comercial no Piauí, que é um outro universo, né, um outro lado do Brasil, que é importante também que a gente conheça, porque senão fica muito ligado somente ao sul do Brasil, como se o Brasil fosse somente nossa casa, né? E existe um outro cenário, né, um cenário bem diferente, que é o norte e nordeste brasileiro. E essa ideia de conhecer também um pouco do julgado do Brasil, né, que trata desse assunto, de empresários individuais, também é importante para que vocês materializem esse assunto de forma mais prática. Com relação a essas questões, eu espero que as dúvidas tenham sido sanadas. Caso vocês queiram discutir isso de uma forma mais pontual, o fórum está aberto. Por favor, coloquem as dúvidas, a gente vai tratando pontualmente as questões. Caso não tenham, a gente faz a leitura do conteúdo na sequência dos demais conteúdos para tratar outros assuntos e também ficamos aí com esse conteúdo já fechado, porque afinal de contas terminamos essa unidade. Qualquer coisa estou à disposição, e-mail alexandra.belnoski@edu.br ou amarilac@hotmail.com. Qualquer coisa, estou por aí. Muito obrigada, bom descanso a todos.